dia, pessoal. Espero que estejam todos bem, que tenham aproveitado bastante o feriado. Mas não se esqueçam de se cuidar. A situação ainda é séria e espero que estejam todos se cuidando aí para que a gente não tenha nenhuma surpresa desagradável. Bem, na aula de hoje a gente vai dar continuidade a... Vamos ver aqui. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade à regra de 3. E aí a gente vai falar um pouquinho dos exercícios de regras 3, das correções, né? E explicar aí como que se dá essa correção. E como que se dá essa identificação, melhor dizendo, da regra de 3. Bem, no primeiro momento, o primeiro exercício, ele já traz até um pouquinho disso, para poder a gente verificar se as grandezas são proporcionais, se elas são diretamente proporcionais, se elas são inversamente proporcionais. E em cima disso a gente vai conseguindo, vai aprendendo um pouquinho a classificar. Então, o primeiro exercício da página 71, número 11, ele pede exatamente isso, que você identifique se tratam de grandezas proporcionais ou não e que classifique se é direto ou se é inversamente proporcional. A primeira frase, na letra A, ele fala da velocidade média e o tempo gasto para percorrer determinada distância. Então, assim, eu tenho uma velocidade. Eu tenho para ir daqui a Itaboraí. Se eu for em uma velocidade lenta, eu gasto mais tempo. Se eu for em uma velocidade rápida, eu gasto menos tempo. Então, quanto maior a minha velocidade, menos tempo eu gasto. Isso é inversamente proporcional, elas são proporcionais. Se eu aumentar uma, a outra diminui. E daí a gente classifica como inversa por conta disso, porque quanto mais rápido eu for, menos tempo eu vou gastar para percorrer a mesma distância. Na letra B, ele fala sobre o número de pães e a quantidade de farinha de trigo necessária para fazer esses pães. Eu tenho uma porção de farinha. Vou fazer uma quantidade de pão. Se eu aumentar a minha quantidade de farinha, eu vou ter mais pão. Se eu diminuir, eu vou ter menos pão. Então, isso são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento um lado, o outro também aumenta. Se eu diminuo, o outro também diminui. Na letra C, ele fala idade e massa de uma pessoa. Isso é um exercício um pouco ambíguo, assim. A idade, ela não está diretamente ligada não é proporcional ao peso da pessoa. Quanto mais velho, mais pesa, quanto mais novo, menos pesa. Embora os médicos dizem que a idade é um fator que influencia, sim, no aumento de peso e tal, aí dentro da área médica, mas aqui a gente está desprezando tudo isso. E ele não quer dizer assim, porque a pessoa é mais velha, eu vou ter uma pessoa com uma massa, com um peso maior. Não necessariamente. A gente tem pessoas mais velhas que são muito magras e pessoas bem novas que já têm um excesso de massa, acaba até tendo a obesidade. Então, isso, embora seja um fator que influencia, mas ele não é o fator principal e que coloca essas grandezas em grau de proporcionalidade. Então, elas não são proporcionais. Na letra D, número de máquinas de um mesmo modelo e tempo gasto para a execução de certo trabalho com essas máquinas. Por exemplo, eu tenho um trator passando na rua, porque quem é meu vizinho aqui sabe que minha rua está acabada, a gente não consegue mais andar. Mas assim, eu tenho um trator andando na rua. Se eu tenho um trator para fazer aquele serviço e ele gasta o dia inteiro fazendo, se eu botar 2 tratores, eu vou ter, eles vão terminar o serviço em meio-dia, teoricamente. Então, são grandezas proporcionais? Sim. Quanto mais máquinas eu tiver fazendo o mesmo serviço, mais rápido ele será feito. O problema é que elas não são diretas. Quanto mais máquina, menos tempo. Então, eu aumento no um e diminuo o outro. Daí, elas são inversamente proporcionais. Eu tenho um monte de vizinho aqui da rua, né, da rua de baixo e tal, da redondeza da escola, e sabe o transtorno que nós estamos tendo e que a gente não consegue nem entrar com o carro na rua.
Então, por isso que eu lembrei do trator. Página 82. Página 82 a gente já classificou, já viu como classifica, agora a gente vai fazer a aplicação direta. O que que essa grandeza diretamente ou inversamente proporcional, o que que isso gera na prática dentro da dos meus cálculos, em que isso influencia. Então, na página 82, número 26, ele fala o seguinte: se 9 metros de tecido custam R$ 117, então, aí ele divide letra A e letra B. Quanto custam 12 metros e meio desse tecido? O que que acontece? Primeiro, eu vou tirar os dados do problema. Eu tenho 9 metros e eu pago R$ 117 por esse tecido. Se eu quero 12 metros e meio aqui, ó, deixa eu usar aqui a canetinha para destacar. Se eu quero 12 metros e meio de tecido, quanto eu vou pagar por isso? E aí, o que que acontece? Eu vou comprar mais tecido. Se eu vou comprar mais tecido, logicamente, eu vou gastar mais dinheiro. Estou falando de grandezas diretamente proporcionais. E aí, se é direto, eu vou multiplicar cruzado, é o meu famoso cruz-credo. 9 vezes x, 12,5 vezes, pontinho, né, 117. Fazendo essas contas aí, 1.462,50 dividido pelo 9 que estava multiplicando. Isso dá R$ 162,50, é o que a pessoa pagará, porque ela agora vai comprar 12 metros e meio de tecido. Eu já identifiquei que a grandeza é diretamente proporcional, ou seja, eu vou multiplicar cruzado. Um cuidado que eu tenho que ter, e aí todos os dois exercícios que eu coloquei, eles têm essa característica, que eu pedi para vocês fazerem, justamente por isso. Na letra B, ele pergunta quantos metros é possível comprar com R$ 109,20. É todo o dinheiro que ele tem. Qual a diferença da letra A para a letra B? Na letra A, ele queria saber quanto que ia custar a metragem de tecido que ele precisava. Agora ele inverteu, agora ele tem um dinheiro e ele quer saber quanto que ele consegue levar de tecido com o dinheiro que ele tem. Qual a grande diferença nesses exercícios? O lado que eu vou colocar. Observem que eu tenho que separar as coluninhas, como se fosse uma tabela. Se eu estou falando de tecido em metros, comecei aqui, não importa, você poderia ter começado pelo dinheiro, essa ordem não é fixa. Mas se eu estou falando de metros de tecido, aqui só pode ter metro. Se eu estou falando de valor de tecido, aqui só pode ter valor. Eu não posso misturar, inverter isso daqui, senão minha conta sai errada. E o grande problema de grandezas proporcionais, de regra de 3, é que você vai fazer a conta, vai achar que está tudo lindo, maravilhoso, vai fazer os cálculos direitinho e no final você vai achar um resultado errado e vai achar que está certo a sua questão. Então, o maior problema que a gente tem em regra de 3, que a gente precisa prestar atenção, é na coluna. Qual é a grandeza que eu estou falando? Então, tem que ficar ela embaixo dela. A mesma coisa. Por exemplo, aqui ele deu dinheiro. Então, observe que o meu X agora veio para frente. Por quê? Porque ele quer saber quanto de tecido. Ele quer saber os metros que eu consigo comprar com o valor de R$ 109,20. E aí, da mesma forma, eu já identifiquei que é uma grandeza diretamente, que multiplica cruzado. O 9 multiplica o 109 agora, né? O 117 que estava multiplicando o X veio dividindo, então ele consegue comprar 8 metros e 40 centímetros. É o máximo que o dinheiro dele consegue levar de tecido. No número 32, né, o segundo exercício, ele fala o seguinte: o automóvel, não, desculpa, falei assim. Um clássico, né? Torneira é clássico. Uma torneira fornece. Eu fiz o 31. Então, eu vou falar sobre o 31, porque eu acabei fazendo o 31. E aí eu explico o 32 também, vocês ganham um exercício extra.
Um automóvel faz certo percurso em 4 horas e meia com velocidade média de 80 km por hora, consumindo 1 litro de etanol a cada 12 quilômetros. Na verdade, esse etanol e o consumo do carro, ele está aí só para confundir. Ele só quer saber a velocidade. Então, o que eu separei? Eu tenho 80 km por hora em 4 horas e meia. E aí, ele fala que se na letra A, que se ele fizer esse mesmo percurso a 90, ele aumentou a velocidade. O que vai acontecer com esse tempo? Ele vai gastar mais tempo ou menos tempo? Ele vai gastar menos tempo. A gente viu lá na frente. E aí eu estou falando de grandezas inversas e eu vou multiplicar reto, eu não cruzo mais. O 80 vai multiplicar por 4,5, novamente horas numa coluna, velocidade na outra, e o 90 multiplica o x. Vem para cá dividindo, ele vai gastar então 4 horas, menos hora, porque ele foi mais rápido. Na letra B, a mesma situação, porém, o que aconteceu aqui? Ele agora tem o tempo, 5 horas, ele vai gastar mais tempo, e ele quer saber o que vai acontecer com a velocidade dele. Como são inversas, vou multiplicar reto, e aí se ele gasta mais tempo, ele vai diminuir a velocidade, vai ter que inverter. Por isso, inversa, né? Se aumenta uma, diminui a outra. Multiplicando reto, o 80 multiplica por 4,5, divide por 5, e aí ele gastou então, ele foi então com uma velocidade de 72 km por hora. Ele foi um pouquinho mais calmo, e por isso ele gastou mais tempo. O da torneira, o 32, ele fala o seguinte: uma torneira fornece 24 litros de água por minuto e enche um tanque em 45 minutos. 2 torneiras iguais a essa encheriam o tanque em quantos minutos? E aí, eu vou fechar isso aqui, puxar um outro programa para a gente conseguir fazer. Torneira é um clássico, tá? Torneira sempre cai, principalmente quando eu estou falando de regras 3, por isso até que eu passei. Torneira, velocidade média, mas aí a gente já tinha visto um pouquinho. São grandezas muito comuns utilizadas ali como para exemplificação. Deixa eu compartilhar minha tela de novo, que eu já coloquei o programinha aqui para a gente fazer. Prontinho. Então, vamos lá. No 32, letra A, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o texto. 32, vamos diminuir um pouquinho, senão a tela não vai dar. Tá. 32, letra A. E aí ele fala o seguinte, no 32, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar os dados do programa, né? Então, vamos lá. Os dados. Ele fala o seguinte, uma torneira fornece 24 litros de água e enche o tanque em 45 minutos. Então, 2 torneiras iguais a essa encheriam o tanque em quantos minutos? Então, uma torneira, ó, minha primeira coluna, torneira. Minha segunda coluna, tempo, que foi dado em minutos. Eu tenho que abrir isso aqui, senão não vai dar. Prontinho. Tempo, torneira. E aí eu tenho uma torneira, enche o tanque, né, que são 24 litros, em 45 minutos. E aí, para a letra A, ele coloca o seguinte, se ele tiver 2 torneiras, em quanto tempo ele vai encher esse tanque?
que acontece aqui? Agora a gente vai começar a analisar um pouquinho. Só deixa eu conseguir ter acesso. O que acontece? Eu aumentei a quantidade de torneiras, né? Aumentei minha quantidade de torneiras. Ela está crescendo nesse sentido. O que vai acontecer com o meu tempo? Esse tanque vai encher mais rápido ou ele vai encher mais devagar? Automaticamente, ele vai encher mais rápido, eu vou gastar menos tempo. Então, o meu maior ficou para cima. Eu estou falando de grandezas inversamente proporcional. Se eu estou falando de grandeza inversamente proporcional, automaticamente preciso multiplicar. Essa aqui ficou muito ruimzinha, vamos tirar, vamos fazer de novo. Automaticamente eu vou multiplicar na horizontal, igual o vídeo falou, vou multiplicar reto. Então, o que eu vou ter de equação? Eu monto a minha equação para então resolver, né? O meu 2 está multiplicando x. Então, eu vou ter 2x. Só eu conseguir entrar aqui, Ctrl Z. 10 a 0 para o programinha, mas vai sair. Eu vou ter 2x, 2 multiplicando x, igual a 1, eu multiplico 45. Levando para um lado e para o outro, eu vou ter deixa eu fazer aqui com o pincel para ser mais fácil. Eu vou ter x igual a 45 dividido no meio. 45 dividido por 2. Se eu dobrei a quantidade de torneira, eu vou gastar metade do tempo. E aí, isso vai me dar como resposta 22 minutos e meio. Ou 22 minutos e 30 segundos. Essa é a resposta da letra A. Na letra B, fazendo a letra B, no primeiro momento, eu vou precisar da mesma coisa aqui. Tudo que eu botei aqui de dados e tal, de torneira, é exatamente isso que eu preciso, porque é o dados do meu problema. Então, é tudo que eu vou usar. Na letra B, deixa eu abrir aqui, na letra B, meus dados continuam os mesmos, porque é o mesmo problema. Então, eu tenho de dados torneira e tempo. Uma torneira leva, deixa eu ver só se ele mudou, 45 minutos. Então, vamos lá. Para encher o tanque em 15 minutos, seriam necessárias quantas dessas torneiras, sabendo que ele agora tem um vazamento. Sabendo que agora ele tem um vazamento. Bem, se eu não sei qual o tamanho desse vazamento, o que entra de água e o que sai, eu não tenho como calcular, tá? Então, se não tivesse um vazamento, bastaria, não tendo vazamento, tá? Bastaria eu fazer assim, quantas torneiras eu iria precisar para encher em 15 minutos. E aí eu faria da mesma forma, né? Eu já sei que ela é uma grandeza
Eu já sei que ela é uma grandeza diretamente proporcional. Eu já sei que ela é uma grandeza diretamente proporcional, eu multiplicaria, e aí 15 minutos eu precisaria de 3 torneiras, eu faria em 15 minutos. Desculpa. Como ele diz que tem um vazamento, eu não sei quanto que está perdendo de água durante o vazamento, eu não consigo responder. Infelizmente, não dá para calcular devido ao vazamento. Não tem dados suficientes, por isso que a gente não consegue calcular. Espero que vocês entendam. Espero que vocês tenham gostado. Essa matéria ela é muito simples e ela tem uma grande vantagem, que é o fato de... Deixa eu só botar aqui a letra B, porque já que eu não fiz o escrito, é esse aqui que vai. Ela tem uma grande vantagem porque é um conteúdo que você pode usar para resolver várias fórmulas matemáticas, que você às vezes não consegue resolver com fórmula, você não decorou a fórmula e tal, e você, usando a regra de 3, você resolve facilmente, sem a necessidade de ter decorado fórmulas, de ter um domínio tão grande a nível de cálculo, tá? Então, essa é uma das grandes vantagens da regra de 3. Qualquer dúvida, vocês botem lá no fórum, no grupo, e a gente vai dando prosseguimento nisso amanhã, tá? Não deixem de se cuidar, porque é sério, não é à toa que a gente está em casa. A gente está em casa porque a gente realmente está precisando parar um pouquinho para que todos possamos voltar, que a gente não tenha surpresas desagradáveis em uma possível volta e que a gente comece a sentir falta de algum. Então, para que a gente que voltemos todos, a gente precisa se cuidar, tá? Até a próxima.